Quando ela for embora, me avisa. Essa frase apareceu na tela do celular do meu marido às 11h47 da noite. 5 palavras. E todas elas arrancaram o chão debaixo dos meus pés. Não houve gritos, nem discussões, nem drama. Só o som suave da notificação e o barulho do meu coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito. Naquela hora, percebi que a pior traição não chega com escândalo. Ela chega em silêncio, com o brilho frio de uma tela iluminando a escuridão do quarto. Senti o ar pesado, como se até as paredes soubessem o que eu acabara de descobrir. O nome na mensagem era claro: Marta Ribeiro. Minha melhor amiga há 20 anos, a mulher que segurou meu filho no colo quando ele nasceu, a pessoa em quem eu mais confiava. Fiquei ali parada, com o telefone nas mãos e uma certeza atravessando minha alma como um corte. Nada seria igual depois daquela noite. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Já passou por algo assim? Já sentiu a dor de descobrir que a pessoa em quem você mais confiava te traiu? Se sim, comenta aqui sua cidade, para eu saber até onde essa história te alcança. E se nunca viveu isso, deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 59 anos e moro em Salvador, Bahia. No dia seguinte àquela mensagem, eu e meu marido, Roberto Almeida, viajamos para o Rio de Janeiro para comemorar 35 anos de casamento. O que ele não sabia é que essa viagem seria o começo do fim. Na manhã seguinte, o sol de Salvador parecia não saber o que havia acontecido na minha casa. Ele entrava pela janela com a mesma luz dourada de sempre, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Eu olhava para o café quente sobre a mesa e não sentia o gosto. Era como se a vida tivesse perdido o tempero. Cada pequeno som, o barulho das xícaras, o canto distante de um vendedor de pão, parecia zombar da minha calma forçada. Roberto desceu as escadas com a tranquilidade de quem dormiu o sono dos justos. Eu o observei enquanto ele ajeitava a gravata, como fazia há 35 anos. Por um instante, me perguntei quantas vezes aquele mesmo gesto havia escondido uma mentira. Ele me olhou e sorriu. Aquele sorriso ensaiado que eu conhecia tão bem. Dormiu bem? Meu amor perguntou. Dormi, respondi sem olhar para ele. Era mentira. Eu não dormi 1 minuto sequer. Passei a noite inteira revendo cada lembrança, cada conversa, cada olhar de Marta, minha amiga, minha irmã de alma. Como pude ser tão cega? Enquanto ele falava sobre os planos da viagem, eu apenas ouvia o som da sua voz, sem prestar atenção nas palavras. Era um som vazio, oco, como o vento batendo em uma casa abandonada. Eu apenas respondia com gestos, fingindo que ainda era a mulher de sempre. Lembrei de quando conheci Marta. Foi há 20 anos, numa tarde quente de verão. Eu havia acabado de me mudar para o bairro e estava sozinha, tentando me adaptar à nova vida. Ela apareceu à minha porta com um bolo de cenoura e um sorriso que iluminava tudo. Disse que queria dar as boas-vindas à nova vizinha. Naquele dia, senti que havia encontrado uma amiga de verdade. Com o tempo, nossas vidas se misturaram. Ela sabia tudo sobre mim, sobre meu casamento, sobre minhas inseguranças. Eu a deixava entrar na minha casa, no meu coração, e ela entrava com a leveza de quem já fazia parte da família. Marta foi madrinha do meu filho, Lucas. Estava presente nos aniversários, nas ceias de Natal, nas pequenas alegrias e nas grandes dores. Eu confiava nela, mais do que em qualquer outra pessoa. E agora, o nome dela brilhava na tela do celular do meu marido. Tentei afastar o pensamento, mas era impossível. O café esfriou na minha xícara enquanto ele falava sobre os horários do voo e as reservas no hotel. Eu apenas concordava. Cada palavra que ele dizia soava como uma piada cruel. Helena, você está bem? Ele perguntou, ao notar meu silêncio. Só estou um pouco cansada. Ele se aproximou, me deu um beijo na testa e disse: Vamos relaxar nessa viagem. Vai ser bom para nós. Bom para nós. Essas palavras ecoaram como uma ironia amarga. Ele falava de descanso, enquanto eu carregava dentro de mim um furacão. Depois que ele saiu para resolver os últimos detalhes, fiquei sozinha na cozinha. O relógio marcava 9h15.
Peguei o celular e olhei novamente para a mensagem. Ela ainda estava lá, fria e cruel. Quando ela for embora, me avisa. Pensei em ligar para Marta. Pensei em perguntar o porquê. Mas percebi que nenhuma resposta apagaria o que eu tinha visto. A traição tem o poder de transformar tudo em silêncio. Eu não queria ouvir desculpas. Queria entender como alguém pode olhar nos seus olhos, te chamar de amiga e ainda assim planejar a sua dor. Naquele momento, uma lembrança antiga me atravessou. Há alguns anos, num churrasco de família, notei pela primeira vez algo diferente. Marta trouxe uma taça de vinho para Roberto. Quando entregou, seus dedos tocaram os dele. Foi um gesto pequeno, rápido, mas eu senti algo estranho. Ele a olhou por um segundo a mais do que devia. Um segundo que ficou gravado na minha memória, mesmo que eu tenha fingido esquecer. Naquela noite, eu cheguei a comentar com ela. Lembro perfeitamente do que ela respondeu. Você é ciumenta demais, Helena. Roberto é um homem gentil, só isso. E eu acreditei. Acreditei porque era mais fácil acreditar do que enfrentar o medo de perder tudo. O tempo passou e o casamento seguiu como um barco à deriva. Havia dias em que ríamos juntos, outros em que o silêncio pesava tanto que parecia encher a casa. Eu dizia a mim mesma que o amor é feito de paciência, de perdão, de recomeços, mas talvez o amor também precise de verdade, e essa eu não tinha mais. Quando Roberto voltou no fim da manhã, disse que já estava tudo pronto para a viagem. Peguei minha mala, respirei fundo e o segui até o carro. Enquanto ele falava sobre as praias do Rio, sobre o jantar especial que havia reservado, eu pensava apenas em uma coisa: observar. Eu não iria mais chorar, nem gritar, nem pedir explicações. Eu observaria cada gesto, cada palavra, cada mentira dita com naturalidade. No aeroporto, ele segurou minha mão. Estou animado para essa viagem. Faz tempo que não ficamos sozinhos assim. Eu o encarei e sorri. Vai ser inesquecível. Durante o voo, olhei pela janela. O céu estava limpo, azul, mas dentro de mim tudo era tempestade. Cada nuvem parecia carregar o peso das perguntas que eu ainda não tinha coragem de fazer. Será que eles riam de mim quando estavam juntos? Será que comentavam sobre minhas manias, meus medos, minha ingenuidade? Fechei os olhos e decidi que não choraria. O choro enfraquece, e eu não podia parecer fraca. Não diante dele. Quando pousamos no rio, senti um arrepio. Talvez fosse o vento da cidade, ou talvez fosse o pressentimento do que viria. O Hotel Atlântico ficava de frente para o mar, o mesmo mar onde comemoramos nossos 10 anos de casamento. Lembro de ter chorado de emoção naquele dia. Agora, o mesmo lugar seria o palco da minha maior decepção. Ao entrar na suíte, Roberto abriu as cortinas e sorriu. Olha essa vista, Helena. É linda, não é? Assenti com a cabeça, fingindo admiração. A vista era linda, sim, mas o que eu via era um cenário preparado para uma peça onde eu não era mais a protagonista. Ele me abraçou por trás, e por um instante senti o mesmo perfume que senti tantas vezes, mas aquele cheiro antes familiar agora me causava náusea. Descansa um pouco, amor. Amanhã quero te levar para o Pão de Açúcar, disse ele, beijando meu ombro. Assenti novamente. Quando ele entrou no banheiro para tomar banho, caminhei até a janela. O mar lá fora parecia calmo, mas eu sabia que a calmaria era só aparência. Peguei o celular dele sobre a mesa. O coração batia descompassado. Pensei em desistir, mas não consegui. Toquei a tela e ela se acendeu. O mesmo nome, Marta Ribeiro. Um histórico de conversas apagadas, mas uma nova notificação ainda brilhava. Hotel Atlântico. Quarto 407. Amanhã às 10. Senti o corpo gelar. Não era mais uma suspeita. Era certeza. Guardei o celular no mesmo lugar e me olhei no espelho. Vi uma mulher com os olhos cansados, mas com algo novo no olhar. Determinação. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia controle. Deitei-me na cama, fingindo dormir quando ele saiu do banheiro. Ele se deitou ao meu lado, virou-se e apagou a luz. O som da sua respiração era o mesmo de sempre, mas eu já não o reconhecia. Era como dormir ao lado de um estranho. Enquanto o relógio marcava meia-noite,
Uma ideia começou a se formar dentro de mim. Não era vingança ainda. Era apenas a vontade de ver até onde eles seriam capazes de ir. Olhei para o teto escuro e pensei em todas as mulheres que, como eu, descobriram a verdade tarde demais. Mulheres que acreditaram no amor até o último minuto, até a última mentira. Fechei os olhos e respirei fundo. Amanhã, pensei. Amanhã tudo começará. O som distante das ondas batendo nas pedras foi o último que ouvi antes de adormecer. Mas não era o som de paz. Era o som de um mar prestes a mudar de maré. Acordei antes do sol nascer. O relógio marcava 5:30 da manhã, e o quarto ainda estava mergulhado na penumbra. O som das ondas vinha de longe, como um lembrete constante de que o dia seria decisivo. Roberto dormia ao meu lado, virado de costas para mim, com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder, ou de quem acredita que nunca será descoberto. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei até a janela e abri um pouco a cortina. O céu do rio começava a clarear com tons de rosa e laranja. Era lindo, mas eu só conseguia pensar no que viria. Respirei fundo e me olhei no espelho. O reflexo que me encarava não era o de uma mulher destruída. Era o de alguém que finalmente entendia o valor do silêncio. Tomei banho, vesti um vestido simples e preparei o café da manhã. Quando ele acordou, encontrou tudo pronto, como sempre. "Que cheirinho bom", disse ele, com um sorriso sonolento. Achei que seria bom começarmos o dia assim. Ele se sentou à mesa e começou a falar sobre os passeios que faríamos. Eu apenas concordava, fingindo interesse. Enquanto ele mastigava o pão, eu o observava em silêncio. Cada movimento seu era calculado, repetido. A forma como desviava o olhar quando falava comigo, o jeito como mantinha o celular sempre virado para baixo sobre a mesa, tudo nele gritava culpa. Por dentro eu queimava, mas por fora eu era pura calma. Quando ele terminou o café, levantou-se e disse que ia até o lobby confirmar a reserva do almoço. Assim que a porta se fechou, senti o ar voltar aos meus pulmões. Caminhei até a mala e tirei de dentro uma pequena câmera que sempre carregava comigo. Era discreta, preta, cabia na palma da mão. Ajustei o foco, testei a gravação e aguardei de novo. Eu não iria apenas assistir. Eu iria registrar. Pouco antes das 9, me sentei à beira da cama. Ele voltou com o mesmo sorriso ensaiado. "Tudo certo, amor. Às 10 a gente sai para o passeio." Assenti, com um sorriso que ele não percebeu ser falso. Quando ele entrou no banheiro novamente, aproveitei para preparar tudo. Coloquei a câmera dentro do armário, virada para a cama. Ajustei o ângulo e fechei a porta, deixando uma pequena fresta. Peguei minha bolsa, o celular e saí do quarto, deixando a porta apenas encostada. No corredor, o coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Parei atrás de uma coluna próxima à nossa suíte. Dali, podia ver discretamente quem entrava e saía. O plano era simples. Ele acreditaria que eu tinha ido ao spa e trancaria a porta. Mas eu sabia que Marta viria. Ela viria porque acreditava estar segura. Às 9:50, ouvi a porta abrir. Roberto saiu por alguns minutos. Talvez para ligar para ela. Talvez para buscar coragem. Eu esperei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Às 10:05, ouvi passos apressados. Salto alto, perfume doce. Eu reconheceria aquele som em qualquer lugar. Marta. Ela passou pelo corredor com um vestido bege, discreto, mas elegante. Olhou para os lados e entrou no quarto. A porta se fechou. Meu coração parou por um instante. Encostei as costas na parede, tentando controlar a respiração. Do lado de dentro, ouvi vozes abafadas, riso contido, o som de taças batendo. Eles estavam ali. No mesmo quarto onde, horas antes, Roberto havia me chamado de amor. Demorou poucos minutos até que o silêncio fosse quebrado por risadas mais altas. Não precisava ver para saber o que estava acontecendo. A traição tem um som próprio. E naquele momento, ele ecoava como uma melodia distorcida que eu nunca esqueceria. Fiquei ali por quase 20 minutos. O tempo suficiente para que a câmera registrasse tudo. O suficiente para que meu coração entendesse que não havia mais volta.
Quando ouvi a porta se abrir novamente, me escondi mais atrás da coluna. Marta saiu primeiro, ajeitando o cabelo, olhando o celular. Roberto veio logo depois, arrumando a camisa. Ele a beijou na bochecha e disse algo que soou como "até mais tarde". Assim que os dois desapareceram pelo corredor, saí do meu esconderijo. Entrei no quarto. O ar ainda cheirava a perfume barato e culpa. Fechei a porta, fui até o armário e desliguei a câmera. Peguei o celular, sentei na cama e assisti aos primeiros segundos da gravação. O coração apertou, mas não chorei. Era como se dentro de mim algo tivesse morrido e renascido ao mesmo tempo. Enviei o vídeo para o meu e-mail pessoal e apaguei o arquivo da câmera. Tudo precisava ser feito com calma. Não era uma vingança cega, era justiça. Antes de sair, olhei para a cama. O lençol amassado, as taças sobre a mesa, o silêncio do quarto, era a cena perfeita de um amor sujo. E eu, finalmente, era a testemunha. Desci para o restaurante do hotel e pedi um café. Enquanto esperava, vi Marta passando pelo saguão. Ela usava óculos escuros, mas mesmo assim percebi seu nervosismo. Falava rápido ao telefone, olhando para todos os lados. Naquele instante, algo dentro de mim se acalmou. Não era ódio, era clareza. Eu sabia exatamente o que faria a partir dali. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Você já viveu algo assim? Já desconfiou de alguém, mas preferiu fingir que não via para não perder a paz? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde essa história te alcança. E se você nunca passou por isso, deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que vem depois é ainda mais intenso e real do que você imagina. Voltei ao quarto no fim da tarde. Roberto estava lá, deitado, lendo um jornal. Quando me viu, sorriu. Como foi o spa? Relaxante, respondi. Ele se levantou, me abraçou por trás e sussurrou no meu ouvido. Estava com saudade. Saudade. Aquela palavra soou falsa, pesada, amarga. Tive vontade de empurrá-lo, mas me controlei. Em vez disso, virei-me e disse: também senti falta de você. Enquanto ele falava sobre o jantar que havia reservado, eu só pensava em uma coisa. No dia seguinte, o mundo dele começaria a desmoronar. Durante o jantar, ele se comportou como o marido perfeito. Elogiou o vinho, contou piadas, tocou minha mão sobre a mesa. Eu sorri, respondi, fingi. Era uma atriz no papel mais difícil da minha vida. Quando voltamos ao quarto, ele dormiu rápido. Eu fiquei acordada, olhando o teto. Puxei o celular e revisei o e-mail com o vídeo. Tudo certo. Em questão de horas, eu teria as provas que precisaria para acabar com a farsa. Olhei para ele dormindo. Tão calmo, tão seguro. Pensei em como o amor pode virar pena, e a pena pode virar desprezo. A respiração dele soava como uma confissão muda. Peguei uma folha do bloco de notas do hotel e escrevi uma frase. Às vezes, o silêncio é o grito mais alto. Coloquei o papel dentro da minha bolsa. Seria meu lembrete de que eu não precisava mais de palavras. Naquela madrugada, entendi que a dor, quando amadurece, vira força, e a força, quando encontra direção, vira plano. O relógio marcava 2h15, quando finalmente fechei os olhos. O som do mar lá fora era constante, quase hipnótico. Mas dentro de mim, o que ecoava era outra coisa. A certeza de que o jogo tinha mudado. A mulher que adormecia naquela cama não era mais a mesma que havia chegado ali 2 dias antes. Eu sabia o que viria no dia seguinte. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. O sol nasceu tímido naquele dia. A luz atravessava as cortinas do quarto e desenhava faixas douradas sobre o chão. Roberto ainda dormia, o rosto tranquilo, como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Olhei para ele por alguns segundos e percebi que já não sentia nada. Nem amor, nem ódio. Só um vazio sereno. Levantei sem fazer barulho, fui até a varanda e fiquei observando o mar. As ondas batiam nas pedras como um relógio natural. Aquele som, que antes me trazia paz, agora soava como uma contagem regressiva. Eu sabia que o tempo da mentira estava acabando. Sentei à mesa, peguei o café que o serviço de quarto havia deixado, e fiquei lembrando de tudo.
As festas de família, os natais compartilhados, os sorrisos falsos de Marta, tantas memórias que agora pareciam cenas de um filme antigo. Roberto acordou por volta das 8 e veio até mim. Dormiu bem, amor? Dormi? Sim, menti. Ele sentou-se ao meu lado, serviu o café e começou a falar sobre os planos do dia. O tom da sua voz era leve demais, como se tentasse provar que tudo estava bem. Eu o observava com atenção. Cada palavra dele soava ensaiada. Estava pensando em irmos ao Cristo Redentor hoje. O clima está ótimo. Boa ideia, respondi, fingindo entusiasmo. Por dentro, eu lembrava do vídeo. As imagens ainda estavam gravadas na minha mente como uma cicatriz. Eu o via tocando Marta, sorrindo para ela, repetindo as mesmas palavras que um dia disse para mim. O amor, pensei, se torna repulsivo quando se transforma em farsa. Durante o café, ele pegou o celular várias vezes. Cada toque da tela parecia um soco no meu peito. Eu sabia para quem ele escrevia, mas mantive o rosto neutro. Está falando com quem? Perguntei com calma. Com o pessoal do escritório. Nada demais. Sorri. Aquela mentira me soava quase engraçada. Depois do café, ele foi tomar banho. Eu aproveitei para verificar meu e-mail. O vídeo estava lá, salvo, protegido. Ver aquele arquivo me dava uma sensação estranha, como se eu segurasse uma arma invisível. Uma parte de mim sentia pena, outra se sentia finalmente livre. Quando ele saiu do banheiro, me olhou e perguntou: No que você está pensando? Em nós. Em nós? Sim, em tudo o que já vivemos. Ele se aproximou e tocou meu rosto. Às vezes acho que você anda distante, Helena. Talvez eu só esteja vendo as coisas com mais clareza agora. Ele sorriu sem entender. Saímos para caminhar pela praia depois do café. O vento era morno e o cheiro de maresia trazia lembranças antigas. Caminhávamos de mãos dadas, como um casal comum. Para quem nos visse de fora, parecíamos felizes. Mas por dentro, o que me segurava era apenas o papel que eu precisava continuar representando. Enquanto ele falava sobre os negócios, eu lembrava da primeira vez que o vi. Roberto era jovem, cheio de ambição, um homem que parecia saber o que queria. Eu me apaixonei pela segurança dele. Hoje, percebia que aquela segurança era só vaidade disfarçada. Ele sempre amou o reflexo dele mesmo. Paramos para tomar água de coco. Ele me olhou e disse: Fico feliz que a gente tenha vindo. Acho que está fazendo bem para nós dois. Sim, está. Eu disse isso olhando o horizonte. Ele não percebeu a ironia. Voltamos para o hotel antes do meio-dia. Enquanto ele fazia uma ligação na varanda, observei o reflexo dele no vidro. A forma como falava baixo, como olhava para os lados, denunciava tudo. Marta ainda era o segredo que ele tentava proteger. Quando desligou, se virou e sorriu. Está com fome? Um pouco. Vamos almoçar no restaurante de frutos do mar que vi no caminho. Assenti. Eu não queria estragar o roteiro. Ainda não. No restaurante, o ambiente era leve, música suave, cheiro de peixe fresco e vinho branco. Ele pediu o prato preferido de sempre e brindou ao nosso casamento. 35 anos, Helena. Não é para qualquer um. Olhei para ele por alguns segundos antes de responder. É verdade. 35 anos de muitas histórias. Algumas boas, outras nem tanto. Ele riu, achando que eu falava da rotina. Eu sorria por fora, mas por dentro sentia vontade de gritar. A traição tem um gosto amargo que se mistura até com o vinho mais caro. De volta ao hotel, ele disse que precisava resolver uma questão urgente no computador. Eu sabia que era mentira, mas fingi acreditar. Deixei-o no quarto e desci para o saguão. Pedi um café e me sentei perto da janela. Enquanto observava as pessoas passando, vi Marta entrar discretamente pelo corredor lateral. Estava de óculos escuros e chapéu, tentando disfarçar. Meu corpo inteiro congelou por um instante, mas mantive o olhar firme. Ela passou por mim sem me ver. Senti uma mistura de raiva e compaixão. A raiva de ter sido enganada, a compaixão de ver uma mulher se reduzir à sombra de um amor proibido. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para mim mesma. Não é o amor que nos destrói, é o silêncio que aceitamos por medo. Apaguei logo em seguida. Era só um lembrete.
Voltei ao quarto 1 hora depois. Ele estava no computador, digitando algo. Quando me viu, rapidamente minimizou a tela. Estava resolvendo uma coisa do trabalho. Imagino. Fiquei em pé atrás dele por alguns segundos, observando o reflexo da tela. Vi o nome Marta piscando em uma janela de mensagem. Ele percebeu e se virou, nervoso. Helena, não é o que você está pensando. Não? Então me explica o que é. Ele hesitou. A respiração acelerou. Eu e ela. É complicado. Não, Roberto. É simples. Você mentiu. Ele tentou se aproximar, mas dei um passo atrás. Eu só queria entender o que aconteceu com a gente, disse ele. Aconteceu que você trocou amor por aventura. Houve um silêncio pesado. Ele passou as mãos no cabelo, tentando encontrar palavras. Eu te amo, Helena. Sempre amei. Não. Você amou a ideia de me ter, não a mim. Senti as lágrimas quererem vir, mas segurei. Eu não daria esse poder a ele. Eu sei que errei, ele insistiu. Posso consertar. Consertar? Repeti. Algumas coisas não se consertam, se quebram e só servem para lembrar que já foram inteiras. Saí para a varanda. O vento batia forte e o barulho do mar parecia responder por mim. Ele veio atrás. Me dá uma chance. Para quê? Para mentir melhor da próxima vez? Ele ficou em silêncio. A expressão de culpa em seu rosto era quase convincente, mas não o suficiente. Olhei para o horizonte e disse com calma: Sabe o que é curioso, Roberto? Você achou que podia controlar tudo, mas esqueceu que até o silêncio tem limite. Voltei para dentro e sentei na cama. Ele ficou de pé, sem saber o que fazer. O que vai fazer agora? Perguntou. Nada. Ainda. Essa resposta o desconcertou. Ele esperava gritos, lágrimas, talvez um escândalo, mas eu não daria o prazer do drama. Mais tarde, quando ele saiu para resolver um assunto, fiquei sozinha novamente. Peguei o celular e revi o vídeo mais uma vez. O coração acelerou, mas a sensação era de alívio. Aquela gravação era a minha verdade. Antes de desligar, olhei para mim mesma refletida na tela. Você está pronta, sussurrei. Era a primeira vez que dizia isso sem dúvida. Fechei as cortinas, sentei na poltrona e deixei o som do mar preencher o quarto. A mulher que esperava ali já não era mais a mesma. Sabia que o dia seguinte traria consequências, e pela primeira vez eu não tinha medo delas. A noite chegou devagar, com o barulho do mar misturado ao som distante dos carros na avenida. Eu estava sentada na varanda do quarto, olhando o horizonte. Roberto estava no banho, talvez tentando se limpar de uma culpa que não saía com sabão. O ar tinha um gosto metálico, uma mistura de sal e silêncio. Peguei o celular e abri o e-mail. O vídeo estava lá, salvo com um nome simples: Verdade. Eu o assisti mais uma vez, sem pressa, sem lágrimas. A imagem deles dois juntos não doía mais. Era como ver outra vida, uma que não me pertencia mais. Fechei o e-mail e me levantei. Roberto saiu do banheiro enrolado na toalha. Amanhã quero te levar para um passeio de barco. Vai ser lindo, disse ele, sorrindo. Claro. Ótimo, respondi. Ele se aproximou, me abraçou por trás, senti seu corpo quente e, por um segundo, lembrei dos anos em que aquele gesto era sinônimo de segurança. Agora era só peso. Quando ele dormiu, sentei à mesa e comecei a escrever algumas anotações. Não era um plano detalhado, mas uma lista de decisões. A primeira linha dizia: não confrontar, agir. Eu sabia que não bastava saber da traição. Era preciso que ele também soubesse o que é perder tudo. E para isso, eu precisaria de provas, de controle e de paciência. Na manhã seguinte, ele acordou animado. Falava sobre o passeio, o almoço, o vinho. Eu sorria, respondia, mas já sabia o que faria. Enquanto ele se vestia, peguei o laptop e conectei a câmera ao computador. Copiei os arquivos e enviei para meu e-mail pessoal. Depois, escrevi 3 novos endereços. O primeiro, o escritório dele. O segundo, um amigo próximo, aquele que sempre me olhava com compaixão. O terceiro, Paulo Ribeiro, o marido de Marta. Não hesitei. Apertei enviar. A sensação que veio depois não foi prazer, nem arrependimento. Foi alívio.
como se um peso antigo tivesse finalmente caído. Desci para o café da manhã antes que ele percebesse. O restaurante do hotel estava cheio, casais sorrindo, famílias felizes. Tudo parecia tão normal que dava vontade de rir. Roberto chegou alguns minutos depois. "Dormiu bem?" perguntou. "Perfeitamente", respondi. Enquanto ele comia, observei o celular dele vibrar 2 vezes. Ele olhou rápido e guardou no bolso. Senti vontade de rir novamente. Mal sabia que o mundo dele já começava a ruir. Depois do café, ele saiu para fazer uma ligação. Eu fiquei ali, mexendo distraidamente no açúcar do café. Uma mulher sentou-se à mesa ao lado e comentou com a amiga: "Você viu o que aconteceu com aquele empresário de São Paulo? Um escândalo, parece que vazaram vídeos íntimos dele com a esposa de um colega." Meu coração disparou, não pelo medo, mas pela precisão do destino. Sorri de leve. Voltei ao quarto. Roberto ainda não tinha voltado. Abri a janela e respirei fundo. A brisa do mar parecia mais leve, mais limpa. Senti algo que há muito tempo não sentia. Paz. Por volta do meio-dia, ele entrou apressado, o rosto pálido. "Helena, aconteceu uma coisa absurda." "Aconteceu?" perguntei com calma. "Alguém invadiu meu e-mail. Enviaram mensagens para todo mundo." Fingi surpresa. "Que tipo de mensagens?" "Coisas absurdas. Vídeos, fotos. Eu não sei o que está acontecendo." Cruzei os braços e o encarei. "Roberto, às vezes a vida só devolve o que a gente entrega." Ele me olhou, sem entender. "Do que você está falando?" "Do que você finge não saber." O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o som do ar-condicionado. Ele deu um passo em minha direção, a voz trêmula. "Foi você?" "Eu?" "Não, Roberto. Foi a verdade." Ele levou as mãos à cabeça e começou a andar de um lado para o outro. "Você destruiu minha vida." "Não, Roberto. Você fez isso sozinho. Eu só acendi a luz." Ele se virou e gritou: "Você não sabe o que fez." Senti um arrepio, mas permaneci firme. "Eu sei exatamente o que fiz. Te mostrei o que é o silêncio de uma mulher que cansou de ser enganada." Ele ficou parado, olhando para mim. Pela primeira vez em anos, eu vi medo nos olhos dele. Não o medo de perder o casamento, mas o medo de perder o controle. "As pessoas vão saber, Helena. Vão me julgar. E quando você me traiu, pensou em quem ia me julgar?" Ele não respondeu. Saí do quarto, deixei-o sozinho. No corredor, as pessoas me olhavam como se percebessem que algo estava prestes a acontecer. Desci para o saguão e pedi um vinho, mesmo sendo hora do almoço. Enquanto observava o mar pela janela do bar do hotel, pensei em Marta. Em como ela estaria agora, tentando esconder o rosto, inventando desculpas para o marido. Senti um misto de raiva e pena. Acho que, no fundo, nunca quis destruí-los. Eu só queria que eles entendessem o que é ser traído. Voltei ao quarto no fim da tarde. Roberto estava deitado, imóvel, com o olhar perdido no teto. "Eles sabem", murmurou. "Quem?" "Todos. O escritório, meus amigos, até Paulo." Sentei na poltrona, cruzei as pernas e apenas o observei. Ele chorava. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorava, mas não de arrependimento. Era o choro de quem perdeu o poder. "O que você quer de mim?" perguntou. "Nada. Só que você sinta o que eu senti." Ele balançou a cabeça, desesperado. "Você me odeia." "Não, Roberto. O ódio é emoção demais. Eu só não sinto mais nada." Ele se levantou e veio até mim. "Posso consertar isso, Helena. Por favor, me dá uma chance." "Chance? Você teve 35 anos de chances." Ficamos em silêncio por um tempo. Ele voltou a se sentar na cama e passou as mãos no rosto. "Marta me ligou. Disse que o marido surtou." "E você esperava o quê? Que ele mandasse flores?" Ele não respondeu. A noite caiu e o quarto ficou em penumbra. Eu me levantei e comecei a arrumar minhas coisas. "Vai embora?" perguntou ele. "Ainda não." Fechei a mala com calma, como quem termina um ciclo. "Amanhã vou sair cedo. Preciso de ar." Ele me olhou, sem coragem de dizer nada. Antes de dormir, escrevi outra nota e deixei sobre a escrivaninha. "Toda a verdade, um dia, encontra seu caminho." Deitei ao lado dele,
mas entre nós havia um abismo. O som do mar vinha de longe, constante, hipnótico. Por volta das 3 da manhã, ouvi o celular dele vibrar. Peguei discretamente e vi uma mensagem de Marta. O Paulo sabe. Estou desesperada. Veroi. Coloquei o telefone de volta. Fechei os olhos e pensei que, talvez, o que eu tinha iniciado fosse maior do que imaginei. Mas já não havia volta. Na manhã seguinte, acordei com o som da campainha do quarto. Era um funcionário do hotel, trazendo o jornal. Peguei o exemplar e fiquei parada. Na primeira página, uma manchete gritava: escândalo no meio empresarial. Executivo envolvido em caso extraconjugal. Meu coração bateu mais forte. Roberto saiu do banheiro e me viu com o jornal na mão. Ficou pálido. Me dá isso. Pra quê? Pra esconder o que todo mundo já sabe? Ele arrancou o jornal e jogou sobre a cama. Isso não pode estar acontecendo. Eu o encarei e disse com calma: está, Roberto, e o pior ainda está por vir. Saí do quarto antes que ele respondesse. Caminhei pelo corredor com a sensação de que cada passo me levava para uma vida nova. Enquanto o elevador descia, pensei que talvez o destino tivesse um senso de justiça que eu nunca percebi. E lá embaixo, no saguão, um homem gritava ao telefone. O marido de Marta. O saguão do Hotel Atlântico estava tomado por um burburinho incomum. Funcionários cochichavam, hóspedes olhavam curiosos, câmeras de celulares já começavam a se erguer. Eu caminhei lentamente até a poltrona próxima à janela, observando tudo de longe. O homem que gritava ao telefone era Paulo Ribeiro, o marido de Marta. Seu rosto estava vermelho, os olhos cheios de fúria e vergonha. Ele falava alto demais, e cada palavra parecia cortar o ar. Me traiu, Helena, gritou ele quando me viu. Você sabia? Fiquei em silêncio por um instante. Depois apenas balancei a cabeça. Sabia. Paulo largou o celular. Passou as mãos no rosto, tremendo. Todos viram. Me ligaram do trabalho, meus pais. Até minha filha viu. Senti um nó na garganta, mas mantive a voz calma. Eu sinto muito, Paulo. Sente? Ele riu com amargura. Você devia ter me avisado. Eu também vivi a mesma mentira. Ele me olhou por alguns segundos e depois desviou o olhar. A raiva deu lugar à tristeza. Então é isso. Eles dois, no mesmo quarto, no mesmo hotel. Assenti. O silêncio entre nós foi interrompido pelo som do elevador se abrindo. Roberto e Marta apareceram. Ela usava óculos escuros, o cabelo preso de qualquer jeito, e ele, o semblante desesperado. Quando viu Paulo, parou de andar. Paulo, começou ela, mas não teve tempo de terminar. Ele atravessou o saguão em passos largos e avançou sobre ela. Sua mentirosa, sua covarde. Os funcionários tentaram intervir, mas ele já tinha gritado alto o suficiente para que todos ouvissem. Traiu a mim e a amiga que te acolheu. Marta chorava, tentando se esconder atrás de Roberto, que também estava apavorado. As pessoas filmavam, os flashes piscavam. Eu permaneci onde estava, observando, serena. Era o fim que eles mesmos haviam construído. Roberto tentou conter Paulo. Calma, cara. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Paulo gritou. O vídeo mostra o que todo mundo viu. Você, um homem casado, com a minha mulher. Ele deu um empurrão em Roberto, que tropeçou e caiu sobre uma mesa. O barulho foi alto e um copo se quebrou. Marta gritou. Eu continuei parada. O gerente do hotel apareceu, pedindo que se acalmassem, mas a cena já estava fora de controle. Um hóspede filmava tudo, e eu sabia que em poucos minutos aquilo estaria nas redes sociais. Roberto se levantou, o rosto cortado. Olhou em volta, como se procurasse uma saída. Helena, me ajuda, por favor! Ele gritou, estendendo a mão. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Vi nele o mesmo homem que um dia jurei amar, mas esse homem já não existia. Você sempre teve todas as respostas, Roberto disse com voz firme. Agora lida com as perguntas. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, o caos continuava. Paulo chorava, Marta gritava e Roberto tentava se justificar. O som de sirenes ecoou do lado de fora. Alguém havia chamado a polícia. Do outro lado da rua,
O mar parecia tranquilo, indiferente à tragédia que se desenrolava ali. Sentei em um banco, respirei fundo e fechei os olhos. Por um momento, tudo pareceu silencioso. Nenhum grito, nenhuma lágrima, apenas o som das ondas. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Durante anos, eu vivi presa a um amor que me apagava. E agora, pela primeira vez, sentia que podia respirar sozinha. Quando abri os olhos, vi Roberto saindo do hotel escoltado por 2 policiais. Ele tentava falar, gesticulava, mas ninguém o escutava. Marta estava sendo amparada por uma funcionária do hotel, o rosto escondido nas mãos. Paulo, exausto, sentou-se na calçada. Eu me levantei e fui até ele. Isso vai passar, disse. Não sei se passa. Respondeu com a voz rouca. A vergonha é grande demais. Um dia você vai olhar para trás e perceber que não perdeu nada. Só se libertou. Ele me olhou e tentou sorrir, mas não conseguiu. Você é mais forte do que eu. Não, Paulo. Só aprendi a não ter mais medo. Voltei para o hotel. Os curiosos ainda se aglomeravam. Um repórter tentava se aproximar, microfone na mão. Um segurança me ajudou a passar. No elevador, senti o corpo cansado. O espelho refletia uma mulher diferente. Havia rugas novas, mas também uma luz nova no olhar. No quarto, tudo estava do mesmo jeito, exceto o jornal rasgado sobre a cama. Sentei na poltrona e deixei o silêncio preencher o espaço. O telefone tocou. Era Marta. Atendi. O que você quer? Perguntei. Por favor, Helena, me escuta. Eu nunca quis que fosse assim. Mas foi. Eu me apaixonei. Não sei explicar. Você se apaixonou pelo que era meu. Ela chorava do outro lado da linha. Eu perdi tudo, Helena. Meu marido, minha família, meu nome. E o que esperava? Que eu sentisse pena. Houve um silêncio longo. Então ela disse: eu mereço sua raiva. Não. Raiva é emoção demais para alguém como você. Eu só quero distância. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para a janela. O céu começava a escurecer. Era curioso como o dia podia mudar tão rápido. De manhã, tudo era caos. Agora, o hotel voltava ao seu ritmo normal, como se nada tivesse acontecido. Peguei o laptop e abri as notícias. O escândalo já estava em todos os sites. Empresário renomado flagrado em traição. Vídeo íntimo vaza e causa tumulto em hotel de luxo. As fotos mostravam exatamente o que eu tinha visto no saguão. Roberto sendo contido, Marta chorando, Paulo desabando no chão. A empresa, os amigos, o respeito. E o que queria? Que eu consertasse? Eu só quero entender por quê. Por que você fez isso? Porque eu cansei de ser a mulher que você esqueceu. Ele abaixou a cabeça. Eu te amei. Não, Roberto. Você amou a ideia de ser amado. Ele chorou. As lágrimas escorreram devagar, e pela primeira vez não senti vontade de consolá-lo. Vai embora, disse calmamente. Amanhã quero acordar sozinha. Ele ficou parado por alguns segundos, depois se levantou e saiu. Fechei a porta, encostei a testa na madeira e respirei fundo. Lá fora, o som do mar continuava o mesmo. Peguei meu caderno e escrevi. A justiça às vezes chega com o barulho das ondas. Apaguei a luz e sentei na cama. Não sentia culpa, apenas cansaço, mas no fundo uma nova inquietação crescia. O escândalo estava fora do meu controle e, pela primeira vez, percebi que a verdade, quando é solta no mundo, não obedece mais a ninguém. Fechei os olhos e pensei: o que virá depois disso? E essa pergunta ficou ecoando em mim, como o som distante do mar que nunca para. Os dias seguintes foram como um vendaval que não cessava. O escândalo se espalhou por toda parte. Bastava ligar a televisão ou abrir o celular para ver o nome de Roberto estampado nas manchetes. Empresário envolvido em caso extraconjugal. Vídeo íntimo causa crise em companhia de renome. As fotos, os comentários, as piadas, tudo parecia multiplicar a vergonha dele. Eu assistia a tudo de casa, com uma calma que me surpreendia. Não era prazer o que eu sentia, era algo mais frio, mais silencioso. Era como ver a maré finalmente levando embora aquilo que nunca deveria ter ficado. Depois de 3 dias sem notícias, ele apareceu na porta da minha casa em Salvador. Estava irreconhecível.
o terno amarrotado, a barba por fazer, os olhos fundos. Podemos conversar? Perguntou, com a voz rouca. Não sei se há algo a ser dito, respondi, mas mesmo assim o deixei entrar. Ele se sentou no sofá e olhou ao redor, como se buscasse um pedaço da vida que perdeu. Me demitiram, Helena. O conselho me afastou. Perdi tudo. Tudo? Perguntei. Que estranho. Achei que o amor de Marta fosse suficiente. Ele abaixou a cabeça. Ela sumiu. O marido dela pediu o divórcio e levou a filha para morar com os avós. Marta tentou se esconder, mas a imprensa descobriu. Está sendo massacrada. Senti uma pontada no peito. Não era pena, era lembrança. Cada um colhe o que planta, Roberto. Ele levantou os olhos e me encarou. E você? Está feliz agora? Felicidade é uma palavra grande demais. Eu diria que estou livre. Houve um silêncio longo. Ele passou as mãos no rosto. As pessoas me olham na rua como se eu fosse um criminoso. Talvez porque o que você fez não tenha sido só uma traição. Foi uma mentira prolongada. Ele respirou fundo e se levantou. Mesmo assim, as pessoas querem te ouvir. Recusei. Desliguei o telefone e me sentei no sofá. A ideia de ser vista como heroína me incomodava. Eu não queria admiração, só silêncio. Nos dias seguintes, começaram a chegar mensagens anônimas. Mulheres desconhecidas contavam suas histórias de traição, de dor, de vingança. Algumas agradeciam, dizendo que minha atitude lhes deu coragem. Outras me julgavam, dizendo que eu havia destruído uma família. Li todas, uma por uma, e entendi que a verdade nunca agrada a todos. Ela liberta uns e fere outros. Enquanto isso, Roberto mergulhava cada vez mais no abismo. Soube pelos noticiários que ele havia deixado a cidade e estava vivendo em um apartamento pequeno no Rio. Um repórter o filmou saindo de um supermercado, cabisbaixo, evitando as câmeras. Marta, por sua vez, desapareceu. Alguns diziam que ela havia tentado se internar em uma clínica. Outros que havia ido morar no interior. Ninguém sabia ao certo. Eu apenas observava o desfecho daquilo que eles mesmos criaram. Certa tarde, recebi uma carta. Não havia remetente, apenas o envelope branco e uma caligrafia tremida. Abri e li. Helena, não espero perdão. Só quero que saiba que estou arrependida. Errei com você, com minha família e comigo mesma. Marta, guardei a carta dentro de um livro. Não chorei. Apenas pensei que o arrependimento chega tarde, quando o dano é profundo demais. No mesmo dia, recebi outra mensagem, desta vez de Paulo. Obrigado por abrir meus olhos. Eu sei que sua dor foi grande, mas graças a você, não vivo mais em uma mentira. Olhei para o mar e pensei no quanto as pessoas se enganam ao achar que a vingança é doce. Ela é amarga, mas necessária quando o silêncio vira prisão. À noite, sentei-me na cama com uma taça de vinho e comecei a escrever no meu diário. Durante anos, vivi à sombra de um homem que confundiu amor com poder. Hoje, o poder dele acabou, mas o vazio que ficou não é leve. É como uma casa depois do incêndio. As paredes continuam de pé, mas tudo dentro foi queimado. Fechei o diário e deixei o copo sobre a mesa. O vento entrava pela janela, trazendo o cheiro do mar. Nos dias seguintes, o escândalo começou a perder força. As notícias novas tomavam o lugar das antigas, e o país, cansado de um drama, procurava outro para comentar. Eu continuava minha rotina. Caminhava pela praia pela manhã, lia à tarde e à noite, observava as luzes dos barcos ao longe. Era uma paz estranha, quase desconfortável, até que uma manhã, o telefone tocou de novo. Era uma amiga antiga, Dona Célia, a vizinha que sempre me oferecia café e conselhos. Helena, posso te dizer uma coisa? Claro, Célia, eu te admiro. Você fez o que muita gente gostaria de fazer, mas não tem coragem. Sorri com tristeza. Não foi coragem. Foi cansaço. Ela ficou em silêncio por um momento. Mesmo assim, você mostrou que o silêncio também fala. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras dela. Talvez ela tivesse razão. Meu silêncio agora não era fraqueza. Era escolha. À tarde, fui ao mercado e percebi alguns olhares.
Algumas pessoas me cumprimentaram com respeito, outras sussurraram entre si. Eu me senti exposta, como se minha vida tivesse virado um capítulo público. Voltei para casa e sentei à mesa com um chá quente. Pensei em tudo o que havia perdido e no que havia ganhado. A liberdade tem um preço, e o meu foi alto. No fim do dia, recebi uma última ligação. Era Roberto. Preciso te ver, disse ele. Pra quê? Só quero conversar, sem brigas. Hesitei por alguns segundos, mas concordei. Marcamos para o dia seguinte, na praia onde costumávamos caminhar. Quando cheguei, ele já estava lá. O vento soprava forte e o mar parecia agitado. Ele usava uma camisa simples, o cabelo bagunçado. Obrigado por vir, disse ele. Fale logo, Roberto. Ele olhou para o chão, chutando a areia. Eu pensei muito. Queria pedir desculpas, não só pela traição, mas por tudo. Por ter te feito duvidar de quem você era. Senti algo apertar no peito. As desculpas não apagam o que aconteceu. Eu sei. Mas precisava dizer. Houve um silêncio. Ele levantou o olhar. Eu ainda te amo, Helena. Aquelas palavras soaram distantes, sem força. Não, Roberto. Você ama o passado. E o passado não volta. Ele suspirou. E o que vai fazer agora? Viver. Virei as costas e comecei a caminhar. O vento batia forte, empurrando meus cabelos para trás. Cada passo parecia me afastar um pouco mais daquela vida antiga. Quando olhei para trás, ele ainda estava parado, olhando o mar, uma figura pequena contra a imensidão azul. Voltei para casa e sentei no sofá. Fechei os olhos e percebi que, apesar de tudo, havia um vazio novo dentro de mim. Um vazio que não era dor, mas espaço. Espaço para o que ainda estava por vir. Naquela noite, escrevi no diário mais uma vez. O amor morre quando o respeito acaba. E quando o amor morre, o que resta é a chance de nascer de novo. Apaguei a luz, mas fiquei acordada por horas. Sentia que algo novo se aproximava, algo que eu ainda não entendia. Talvez fosse o começo de uma nova vida, ou o preço final por ter dito a verdade. O tempo passou, e o escândalo que antes ocupava todos os jornais começou a desaparecer das manchetes. As pessoas encontraram novos dramas para comentar, e o nome de Roberto Almeida já não era mais o assunto principal. Mas para mim, o silêncio que veio depois foi o mais alto de todos. A casa estava em paz, mas uma paz diferente. Uma paz que doía. Não havia mais brigas, nem mentiras, nem ligações escondidas. Só o som do relógio marcando as horas e o vento entrando pela janela da sala. Às vezes, eu me sentava na varanda com uma xícara de café e ficava observando o mar. Salvador continuava a mesma, mas dentro de mim, tudo era outro. Eu havia conseguido o que queria. A verdade foi revelada, a justiça foi feita. Mas, em vez de satisfação, o que senti foi um vazio. Era como se eu tivesse vencido uma guerra e agora precisasse aprender a viver depois dela. Alguns dias eu acordava leve, outros, o peso do passado voltava. Eu me perguntava se tinha feito certo, se existia outra forma de terminar aquela história. Mas, quando lembrava das noites de solidão e das mentiras que aceitei calada, a dúvida se dissolvia. Eu não me arrependia. Certa manhã, fui ao mercado e encontrei uma vizinha. Helena, você está linda, disse ela. Parece mais tranquila. Acho que estou aprendendo a respirar, respondi. Ela sorriu. Queria ter a sua força. Não é força, é sobrevivência. Voltei para casa com as compras e percebi o quanto o silêncio pode ser cruel. A solidão me seguia como uma sombra, mas aos poucos comecei a me reconciliar com ela. Descobri que a solidão também pode ser companhia quando a gente para de temê-la. Passei a cuidar mais da casa, das plantas, de mim. Voltei a pintar, algo que não fazia há anos. Cada pincelada era como um remendo na alma. Às vezes, a tinta manchava as mãos, e eu sorria. Era bom sentir algo simples de novo. Em uma dessas tardes, encontrei uma carta antiga dentro de um livro. Era de Roberto, escrita no nosso primeiro aniversário de casamento. Prometo te amar em todos os dias da minha vida. Li aquelas palavras e não senti raiva. Apenas uma saudade distante, não dele, mas da mulher que acreditou nessa promessa.
Fechei a carta e queimei-a no quintal. As chamas subiram rápidas, iluminando a noite. Eu observei até o último pedaço de papel virar cinza. Era o fim de uma era. Nos dias seguintes, comecei a sair mais. Fiz novas amizades com mulheres da vizinhança, e uma delas, Ana, me convidou para um grupo de apoio chamado Mulheres que Recomeçam. No início, hesitei, mas acabei indo. A sala era simples, e havia umas 10 mulheres sentadas em círculo. Todas tinham histórias parecidas com a minha. Algumas choravam, outras falavam com raiva, outras com resignação. Quando chegou a minha vez, respirei fundo. Meu nome é Helena, disse, e eu sobrevivi a uma traição. Houve silêncio por alguns segundos. Eu continuei. Durante anos, eu achei que amar era suportar, que o casamento era sobre resistir, mas um dia percebi que, ao me calar, eu estava morrendo um pouco por dentro. Uma das mulheres enxugou as lágrimas e disse: "Você teve coragem." "Coragem não. Foi desespero", respondi. Eu só não queria desaparecer em mim mesma. Depois daquele dia, voltei ao grupo toda semana. Aprendi a ouvir sem julgar e a falar sem culpa. Percebi que a dor de uma mulher é o espelho da dor de muitas outras e que a cura começa quando a gente é ouvida. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Era de Roberto. Abri com mãos trêmulas. "Helena, estou indo embora do país. Não aguento mais o peso do que fiz. Queria que soubesse que ainda te admiro, mesmo que você me odeie. Cuide de você. Adeus." Sentei no sofá e li de novo. Não chorei. Apenas senti um nó no peito e depois uma leveza. Às vezes, a despedida que a gente mais teme é a que traz a paz. Guardei a carta e, pela primeira vez, desejei que ele encontrasse algum tipo de perdão. Não por mim, mas por ele mesmo. Nos dias que se seguiram, comecei a escrever. No início, eram anotações soltas, frases curtas, lembranças. Depois, sem perceber, virou uma história. A minha história. Escrevia todas as noites, enquanto o som do mar vinha das janelas. Quando uma mulher é traída, o que morre não é o amor, é a ilusão. E quando a ilusão morre, nasce a verdade. Escrever foi meu jeito de respirar, de colocar ordem no caos. Uma tarde, Ana leu alguns trechos e disse: "Você devia publicar isso." "Não, é só para mim. Talvez ajude outras mulheres." Fiquei pensando nisso. Talvez a minha dor pudesse ter algum sentido. O tempo seguiu seu curso. As flores do meu jardim começaram a florescer, e com elas senti que algo em mim também desabrochava. Não era alegria ainda, mas era esperança. Certa manhã, encontrei Dona Célia varrendo a calçada. "Está mais bonita", Helena disse ela. "Sabe o que é? Está com brilho nos olhos. Acho que é porque aprendi a olhar para frente." Ela sorriu e respondeu: "O segredo é esse, minha filha. Olhar para frente e não carregar o passado nas costas." Enquanto varria as folhas secas, ela completou: "O tempo não apaga as feridas, mas ensina a caminhar com elas." Aquelas palavras ficaram na minha mente. À noite, voltei a escrever no meu diário. Eu achei que liberdade era vingança, mas descobri que liberdade é perdão, não do outro, mas de si mesma. Porque enquanto o rancor vive, a dor continua, e eu não quero mais dor, quero recomeço. Fechei o caderno e respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, senti vontade de rir. Não porque algo fosse engraçado, mas porque estava viva. Antes de dormir, olhei o mar pela janela. A lua refletia nas ondas e o vento trazia um som suave, quase um sussurro. Senti que algo novo se aproximava. Não era medo, nem tristeza. Era uma sensação estranha de expectativa, como se o destino estivesse prestes a me apresentar um novo capítulo. Deitei na cama e pensei: talvez o recomeço não seja o fim de uma história, mas o início de outra. E adormeci com essa ideia leve, com o coração finalmente em paz, mas curioso com o que ainda estava por vir. O tempo tem um jeito curioso de curar as coisas. Ele não apaga as feridas, mas as transforma em cicatrizes que já não doem tanto. Meses se passaram desde aquele turbilhão. As manchetes, os comentários, os olhares curiosos, tudo se dissipou. A vida retomou seu ritmo, mas dentro de mim algo novo havia nascido.
Eu não era mais a mulher que descobriu a traição numa noite silenciosa. Eu era outra. Alguém que havia atravessado o inferno do engano e encontrado do outro lado um espelho limpo, refletindo uma versão de mim mesma que eu nem sabia existir. Certa manhã, acordei com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. O sol entrava pela janela da sala, iluminando as plantas que agora enchiam a casa. Era estranho pensar que aquele mesmo lugar, que antes guardava tanto silêncio e tristeza, agora respirava vida. Peguei meu caderno, aquele onde eu havia escrito cada dor, cada lembrança, cada pensamento confuso. Abri na última página em branco e escrevi: fim. Depois ri sozinha, porque eu sabia que não era o fim. Era o começo. Naquela tarde, recebi uma ligação de Ana, minha amiga do grupo de apoio. Helena, o pessoal adorou o que você escreveu. Queremos transformar suas anotações em um projeto. Histórias que curam. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Histórias que curam? Sim. Mulheres de diferentes lugares vão poder contar suas experiências. A sua história pode ajudar outras a encontrarem força. Aceitei. E alguns dias depois, estávamos reunidas numa pequena sala, cheia de energia boa e sorrisos tímidos. Mulheres de todas as idades compartilhavam suas dores, suas perdas, seus recomeços. Eu as ouvia com atenção. Cada uma trazia um pedaço do que eu também vivi. Quando chegou minha vez, respirei fundo e falei. Eu aprendi que quando uma mulher decide se levantar, nada mais pode derrubá-la. E que o silêncio que um dia nos sufoca pode ser o mesmo que nos ensina a ouvir o próprio coração. Houve aplausos, lágrimas e abraços. Ali percebi que minha história, nascida da dor, agora era ponte. E que talvez esse fosse o verdadeiro propósito de tudo. Com o tempo, o projeto cresceu. Começamos a viajar para outras cidades, visitando comunidades e escolas. Gravamos vídeos, compartilhamos relatos, e cada vez que uma mulher sorria depois de contar sua história, eu sentia que valia a pena. Um dia, durante uma dessas viagens, uma moça jovem me perguntou: Dona Helena, a senhora perdoou? Demorei um instante para responder: sim. E como é que a gente sabe quando perdoa de verdade? Quando o nome da pessoa que te feriu deixa de doer. Ela sorriu. E eu também. Naquela noite, de volta ao hotel, olhei pela janela. O céu estava claro, cheio de estrelas. Pensei em Roberto, não com tristeza, nem com raiva, apenas com uma paz silenciosa. Soube por conhecidos que ele havia se mudado de vez para Portugal, tentando recomeçar longe dos olhos dos outros. E pela primeira vez, eu desejei que ele conseguisse, porque eu já tinha conseguido. Com o passar dos meses, comecei a dar palestras. Falava sobre amor próprio, sobre dignidade, sobre a importância de não se perder em nome de ninguém. No início, era difícil. Eu nunca imaginei que a mulher tímida e calada de antes um dia subiria num palco. Mas quando olhava para aquelas pessoas, sabia que cada palavra valia a pena. Certa tarde, depois de uma dessas palestras, uma senhora se aproximou e me abraçou. Obrigada, Helena. Você me fez lembrar que ainda há tempo para recomeçar. Abracei de volta, com os olhos marejados. Sempre há tempo. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei na varanda e observei o pôr do sol. As cores do céu se misturavam com o brilho do mar, e eu senti algo que há muito não sentia: plenitude. Peguei o celular e comecei a gravar um vídeo. Algo simples, sem roteiro. Apenas eu e o som das ondas. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja passando por algo que parece impossível. Talvez ache que o mundo acabou, que nada mais faz sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O mundo não acaba quando alguém te trai. Ele começa de novo. Só que dessa vez, com você no centro. Olhei para a câmera e continuei. A dor não te define. O abandono não te destrói. O que realmente te fortalece é escolher não se perder por quem nunca te mereceu. Sorri e finalizei. E se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É o jeito que eu tenho de saber que você está aí, ouvindo, sentindo, crescendo junto comigo. Porque histórias como a minha não são sobre vingança, são sobre renascimento. Desliguei a gravação e fiquei olhando o mar.
O vento balançava meus cabelos, e eu senti uma gratidão imensa. Pela dor que me quebrou, pelas lágrimas que me limparam, pela força que nasceu do fim, naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário: o amor verdadeiro não é aquele que promete eternidade, mas o que nos ensina a amar a nós mesmas primeiro. Quando entendemos isso, ninguém mais pode nos destruir. Fechei o caderno e sorri. Alguns meses depois, o projeto Histórias que Curam se transformou em uma série de vídeos. Centenas de mulheres começaram a enviar seus relatos. Algumas delas eram jovens, outras idosas. Todas tinham algo em comum: a vontade de recomeçar. E cada vez que eu lia uma nova história, percebia que o que havia acontecido comigo não era um castigo, era um chamado, um convite da vida para me tornar quem eu devia ser. Uma tarde, Ana me disse: Helena, às vezes a vida nos quebra para a gente se reconstruir do jeito certo. É verdade, respondi. Eu precisei quebrar para descobrir o meu valor. Olhei para o mar mais uma vez. O mesmo mar que um dia testemunhou a minha dor, agora testemunhava o meu renascimento. O vento soprou forte e eu fechei os olhos. Pela primeira vez, senti que o passado havia se dissolvido completamente. Eu estava inteira. E então pensei em todas as mulheres que ainda viviam presas em silêncios parecidos com o que um dia foi o meu. Se eu pudesse falar com cada uma delas, diria: não se apague. Não aceite menos do que merece. Você não é o que fizeram com você. Você é o que faz com o que fizeram. Ei, Dharma, Atari agora. Abri o celular e comecei a escrever uma nova legenda para o vídeo. Quando a dor vira voz, ela cura. Quando o silêncio se transforma em coragem, ele liberta. E quando a gente escolhe continuar, a vida recomeça. Sempre. Sorri e publiquei. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. A brisa trazia o cheiro de maresia e de paz. Fechei os olhos e pela primeira vez senti que nada me faltava. Eu havia perdido um amor, mas ganhado algo muito maior: a mim mesma. E enquanto o som das ondas embalava o fim daquele dia, percebi que finalmente entendia o sentido de tudo. A vida, afinal, é sobre cair, quebrar, chorar, mas também sobre se levantar, curar e seguir. E naquele instante, eu soube que não havia mais nada a temer, porque o recomeço já morava em mim.